funcionava o mercado da música, e aí todo mundo me conheceu, né? Daí foi que eu, se não fosse os Mamonas, eu não tava aqui. Essa é a real, entendeu? Ficou legal essa demo. Aí pra quem eu liguei? Pro Arnaldo Sacomani. Falei, Arnaldo, tem uma banda aqui, cara, você precisa ouvir. O produtor musical Rick Bonadio conta como foi produzir a banda que marcou uma geração, Mamonas Assassinas, e relembra histórias do início da carreira dele e do grupo. Deixe seu like e comentário, se inscreva e compartilhe. Mas o Rick, o primeiro artista, a primeira banda que explodiu com uma produção sua? A Mamonas, com Foi o Mamonas? Foi o primeiro? Eu fiz outros artistas, mas como arranjador. Ô, Rick, o Mamonas, como surgiu? Não, o Mamonas foi o primeiro. Aí, né, voltando ao assunto, o primeiro... Da nossa geração, né? É o hit da minha vida, o que me colocou no mercado de fato, sim. Quer dizer, eu já trabalhava, né? Mas eu era, assim, só mais um profissional da música. Mas quando eu fiz os Mamonas, e que deu certo, que eu me tornei empresário deles, aí realmente, assim, eu entendi como funcionava o mercado da música, e aí todo mundo me conheceu, né? Daí foi que eu, se não fosse os Mamonas, eu não tava aqui. Essa é a real, entendeu? É porque você virou uma grife no meio da música. Todo mundo fala artista, principalmente pop, rock. Pô, vou lá no Rick, que é sinônimo de sucesso. Mas acho que teve uma sequência, né? Sim, o Mamonas foi o primeiro, e depois eu tive outros acertos. O Mamonas, né? Eles tinham as músicas deles, né? Mas não era Mamonas, né? Assim, a história dos Mamonas é assim, eu conheci os Mamonas porque eu tinha, depois desse assunto, tocar nos estúdios, Jovem Pan, etc., eu montei um estúdio no fundo do quintal de uma casa. Cara, um estúdio muito precário, assim, ridículo. E tenho o maior orgulho disso, mas era um estúdio assim, não tive ajuda de ninguém e tal. Minha mãe, eu lembro que na época ela me emprestou $3.000, que dava pra comprar assim, um gravador e uma mesa de 12 canais. E aí eu montei esse estúdio e eu alugava, punha anúncio no Primeira Mão. Que era anúncio... Primeira Mão, cara! É porque era gratuito. Caraca, meu! Assim, eu anunciava meus pratos quando eu vendia, meus Zildjian, eu anunciava. Não, mas eu era duro, né? Não tinha... E aí, como eu não quis trabalhar na oficina do meu pai não me deu nada também. Era aqueles italianos brabo, meu pai, né, meu? Aí eu alugava e vinha uma galera gravar. Então eu gravava sertanejo, gravava gospel, gravei muitos discos de artistas gospel que estouraram, que foi Resgate, Cats Mané, esses artistas são gigantes no meio gospel, e eu que produzia, antes dos Mamonas. Aí, nesses anúncios, apareceu uma banda que era Utopia. Então o Dinho foi lá, foi o Dinho Chamava Utopia? Chamava Utopia. Eu tinha uma banda chamada Utopia. Não acredito. Juro por Deus. Toquei no Fico. Mas não virou Mamonas, né? Não. Cara escroto, né, velho? Ele foi escroto. Nossa, que ruim, foi escroto comigo. Eu tinha uma banda chamada Utopia. Essa foi pelo que você fala do Palmeiras, às vezes. Mas eu não virei Utopia, eu não virei Mamonas, você cagou virou Mamonas, né? Porra. Mas como virou Mamonas? Aí, a gente ficou amigo. O disco do Utopia era um rock chato, assim, meio anos 80, Ira, Titãs e tal. Mas não ia virar sucesso. Eu falava pros caras, né? Era mais uma. Era uma banda tentando fazer o que já tinha sido feito. E aí, lançamos Utopia, né? Eles lançaram e não vendeu nada. E a gente ficou amigo. Eu, o Dinho, o Júlio, o Bento, a gente era muito amigo. O Dinho cantava, eu fazia jingles, ele vinha e botava voz, porque o Dinho cantava pra cacete, era um puta vocalista. Então ele fazia vocal, fazia backing, fazia o que tinha lá de trampo no estúdio. Aí um dia ele falou pra mim, Rick, eu vou gravar umas músicas pra tocar num churrasco, posso usar o estúdio aí de madrugada? Falei, pode, Dinho, vem aí. Aí ele veio, tinha um amigo que trabalhava comigo, o Rodrigo, ficou com ele ali, né, de madrugada, eu fui dormir, que era aquela época que a gente não virava à noite, não dormia, né, meu? E aí, cheguei de manhã, o Rodrigo falou, ouve esse negócio que o Dinho gravou aí, eu dei muita risada com ele de madrugada, puta, legal pra caramba. Aí eu fui ouvir, era engraçado pra cacete, era Pelados em Santos. Só que era um arranjo assim, meio Reginaldo Rossi, sabe, assim, bem brega, um bolerão, assim, né? Aí me deu um estalo, eu falei, mano, se pegar essas letras e misturar com o rock and roll da Utopia, vai dar boa isso aí. Aí liguei pros caras, falei, cola aí, vamos trocar uma ideia que eu tenho uma ideia aqui. Aí eles vieram, eu falei, vamos fazer isso, a gente pega essas músicas, que a letra é legal pra caramba, esquece Utopia, a gente põe uns arranjos de rock, e eu tinha uma experiência de fazer arranjo, né? Então eu conseguia misturar o brega, o pagode, o vira, qualquer ritmo, o forró, qualquer ritmo que a gente fosse fazer, eu sabia fazer bem o arranjo,
E eles sabiam fazer o rock and roll, então a gente juntava ali as coisas. Aí a gente fez uma demo, deu certo pra caramba, ficou muito bom. Só tinha Pelado em Santos? Não, a demo... Aí, naquela gravação da madrugada tinha só Pelados em Santos. Mas era aquela... A letra era assim? A letra mudou um pouquinho, mas era muito parecida. Era mais o começo do Elimina, Seus Cabelos da Hora, ia mais ou menos até a Brasília Amarela. Acabava ali, pelo que eu me lembro, né? Porque faz um tempo já. E o arranjo não tinha nada a ver. Depois que a gente foi gravar a demo, eu falei, pô, vamos fazer uma demo com pelo menos 4 músicas. Aí teve Robocop Gay, Pelados em Santos, O Vira e Jumento Celestino, que a gente fez. Achei que ficou legal essa demo. Aí pra quem eu liguei? Pro Arnaldo Sacomani. Falei, Arnaldo, tem uma banda aqui, cara, você precisa ouvir. E a reação dele ouvindo. Cara. Não, aí ele falou... Cara, o Arnaldo era um cara muito legal, bicho. Eu tinha um estúdio na Casa do Cacete, na Serra da Cantareira. Ele trabalhava na Jovem Pan e já morava lá pro lado da Granja Viana. Ele falou, eu vou aí no seu estúdio, a gente ouve aí. Eu não acreditei, né? Eu falei, pô, cara, é sangue bom mesmo, né? Eu já fazia uns trampos pra ele, tudo, ele tinha me ajudado a fazer meu disco e tal. Aí ele atravessou a cidade, foi lá no meu estúdio ouvir. E falou, ô, Lindardo, isso aí é legal demais, mano. Vou tentar arrumar uma gravadora. Pegou a fita, enfiou na bolsa, que tinha uma capanguinha assim, foi. E aí um dia ele me ligou, falou, meu, tem um cara interessado, tal de João Augusto da EMI. Mas o cara é chato pra cacete. Botou essa, né? Eu falei, mano, pô, Arnaldo, se o cara contratar a gente, mano, pode ser chato. Mas eu tinha o nome ainda, Mamonas Assassinas. Não, já tinha o nome. Quem deu o nome? Foi o Sérgio. Porque foi nessa história, quando virou Mamonas, eu cheguei pros caras e falei, ó, só que meu negócio, não vai dar pra continuar com o nome Utopia, né, meu? Porque como é que uma banda dessas sacanagem vai chamar Utopia? Puta nome bosta, né? Aí os caras, não, a gente já tem muito público. Eu já tomei a segunda também. A gente já tem muito... Os caras são puta num cuzão, velho. Mas quantos anos você tinha quando fez isso? E ó, eu vou ligar pro Lúcio, porque quem deu o nome da banda foi o Lúcio. Aí os caras, porra, que nome vai ser? Nós já somos conhecidos. Eu falei, mano, ninguém conhece vocês, cara. Não, a gente já conhecia, os caras são zoeiros, eram zoeiros pra caralho, né? Porra, a gente é muito conhecido lá no Parque Secap, né? Em Guarulhos. E aí, o Sérgio veio um dia, eles estavam vindo pro estúdio, eles passavam nos caminhos de mato ali pelo Tucuruvi, vindo pro meu estúdio, era quebrada pra caramba, muito, de Guarulhos pra ponta lá da Serra da Cantareira, era quebradaço, e tinha muito mato, e eles começaram a ver as mamonas, desceram pra pegar as mamonas, atacar os caras zoeiros. Aí chegaram no estúdio, pô, eu tive uma ideia de um nome, Mamonas Assassinas do Espaço. Falei, porra, do espaço não, mas Mamonas Assassinas é do caralho, aí ficou Mamonas Assassinas. Caramba, que história! É uma história cara, é tão legal que parece até de mentira. Você imaginou que ia virar o que virou? Não. Eu lembro, né? Era da nossa geração. O Brasil, você ligava a televisão, rádio, só era Mamonas em tudo. Não, eu não imaginava. E aí eu passei a ser o empresário deles, né? A gente sentou lá e falou, vamos fazer um negócio. Eu viro empresário e a gente cuida tudo sozinho, beleza. Aí eu virei a gente dividia tudo em 6 partes, né? Eram 5, mas a gente virou... Tipo uma coisa virou só. O sexto elemento. Tipo isso. E aí, só que eu não fazia show, nada. E aí, cara, virou o sucesso. Mas a gente não imaginava, nem podia sonhar o que era esse tamanho de sucesso, né? Gente, pra quem não é de uma geração que acompanhou, né? Era uma coisa surreal. Todos os programas que você ligava de televisão, todos. É surreal. Você ligava a rádio, em qualquer estação, não interessa o... Tocava todas as músicas. Todas as músicas. E onde eles iam, era uma avalanche de uma gente. puta audiência, era muito legal. Uma fase muito boa, assim. Pô. Depois, né, claro, teve o acidente, eu voltei pra estaca zero e perdi meus amigos. Foi bem difícil. De merda, né? Mas... E aí, Rick, como deu a tragédia, velho? Cara, era pra eu estar no avião. Era? Era, algumas vezes eu viajava com eles, era uma possibilidade forte essa. Eu não fui porque eu tava super cansado. Cara, foi assim, eu sofri pra caramba, foi uma dificuldade psicológica, além de tudo era o meu trabalho, que tava dando certo, e aí você zera, né, cara, você tá ali e depois você não tá mais, né. Quando você tem um artista de sucesso, a vida de empresário, assim, né. Claro, eu sou muito mais produtor do que empresário, mas a vida de empresário é cruel também, porque se o artista cai, ele cai junto pro chão. Ninguém mais te liga, né? O ponto é esse. Num dia, me ligava o Boni lá da Globo pra fazer reunião com ele, no outro dia, depois do acidente, ninguém mais vai ligar, entendeu?
Difícil, mas eu sempre tive assim, a certeza de que eu ia me reerguer. Eu tinha um foco assim do tipo, tanto que eu não sofri de transtorno pós-traumático imediatamente a morte deles. Eu fui sofrer disso daí uns 10 anos depois. E tive vários problemas, mas logo... Que problemas que você teve? Problemas mentais, assim, tipo... Dá uns flashbacks, lembrar dos caras? Pânico de avião, pânico de lugar, pânico de tudo. Dá umas doideiras, depressão. É um negócio pesado, porque não foi só isso. Depois eu perdi meu pai também. Minha vida é um pouco conturbada nesse sentido, né? Como acho que muita gente que mora em cidade grande e tal, né?